Idosa compra fazenda abandonada, mas o que encontra no chão a deixa em lágrimas. Helena Tavares tinha apenas 2.300 na conta quando assinou os papéis da fazenda. Aquele dinheiro representava tudo o que sobrara de uma vida inteira de trabalho e estava prestes a apostar tudo em um lugar que ninguém queria. O advogado olhou para ela com pena quando entregou as chaves. A fazenda ficava a 40 quilômetros de Patos de Minas, em Minas Gerais, e estava abandonada há mais de 20 anos. Helena não se importou. Aos 68 anos, viúva 3, ela precisava de um recomeço. O apartamento alugado na cidade estava ficando caro demais e sua pequena aposentadoria mal cobria as despesas básicas. A senhora tem certeza? Perguntou o advogado pela terceira vez. Aquele lugar está caindo aos pedaços. Tenho. Respondeu Helena, segurando as chaves com firmeza. Ela não contou ao advogado que aquela era sua última chance. Não contou que havia perdido o emprego de faxineira depois que a patroa decidiu contratar alguém mais jovem. Não contou que o dono do apartamento onde morava tinha dado aviso de despejo porque queria vender o imóvel. E definitivamente não contou que há 2 semanas tinha desmaiado de fome no mercado. No dia seguinte, Helena pegou o ônibus para a fazenda. Carregava apenas uma mala velha com suas roupas e um cobertor que ganhará de uma vizinha. O motorista a deixou na estrada de terra, apontando para uma trilha quase invisível entre o mato. É por ali, dona Helena. Boa sorte. Ela caminhou por quase meia hora sob o sol forte. A mala pesava e suas pernas doíam a cada passo, mas quando viu a construção ao longe, algo dentro dela se mexeu. A casa principal era grande, com paredes de madeira escura e um telhado que parecia ter visto dias melhores. Várias telhas estavam quebradas ou faltando. As janelas não tinham vidros e a porta da frente pendia para um lado. Helena respirou fundo e seguiu em frente. Não havia volta. Este era seu novo lar. Quisesse ou não. Ao empurrar a porta, ela rangeu alto, assustando alguns pássaros que haviam feito ninhos nas vigas. O cheiro de mofo era forte, mas não insuportável. A sala principal era ampla, com piso de tábuas corridas cobertas por uma camada grossa de poeira. No canto, um sofá velho e rasgado abrigava um ninho de ratos que fugiram quando ela entrou. Helena deixou a mala no chão e olhou ao redor. Havia uma lareira de pedra na parede, ainda com restos de lenha carbonizada. Uma mesa de jantar virada de lado ocupava o centro do cômodo. E no chão, espalhados por toda a parte, papéis velhos, garrafas vazias e pedaços de madeira podre. Ela começou a caminhar pela sala, pisando com cuidado nas tábuas que gemiam sob seus pés. Foi quando tropeçou em algo, olhou para baixo e viu que havia um tapete enrolado, tão sujo, que mal dava para ver sua cor original. Por algum motivo que não conseguia explicar, Helena sentiu vontade de desenrolar aquele tapete, talvez porque era a única coisa na sala que parecia ter tido algum valor um dia. Ela se abaixou, ignorando a dor nos joelhos, e começou a puxar o tecido pesado. O tapete estava grudado no chão em alguns lugares, como se tivesse ficado molhado e depois secado ali mesmo. Helena puxou com mais força e finalmente conseguiu afastá-lo. Embaixo, as tábuas do piso estavam mais escuras, como se protegidas da luz por anos. Mas havia algo mais. Uma das tábuas estava levemente levantada, como se alguém tivesse tentado arrancá-la. Helena passou os dedos pela fenda e sentiu que a madeira estava solúa. Seu coração começou a bater mais rápido. Talvez fosse apenas cupim, mas algo a fez continuar. Ela procurou algo para usar como alavanca e encontrou um pedaço de ferro velho no canto. Voltou até a tábua solta e enfiou o ferro na fenda. Com um rangido, a madeira cedeu, revelando um espaço embaixo. Helena se ajoelhou completamente, sem se importar com a sujeira, e enfiou a mão no buraco. Seus dedos tocaram algo frio e duro, metal. Ela puxou e trouxe para a luz uma caixa de madeira com fechaduras de metal enferrujadas.
As mãos de Helena tremiam quando ela tentou abrir a caixa. As fechaduras estavam travadas, mas tão velhas que bastou um pouco de força para quebrá-las. A tampa se abriu com um estalo seco. Dentro havia fotografias, dezenas delas, algumas em preto e branco, outras já desbotadas pelo tempo. Helena pegou a primeira e sentiu o ar faltar em seus pulmões. A foto mostrava uma família na frente daquela mesma casa. Um homem de bigode, uma mulher de vestido longo e 5 crianças de idades variadas. Mas não foi a cena que a deixou sem ar. Foi a menina mais nova, de não mais que 3 ou 4 anos, que sorria para a câmera. Na testa da criança, logo acima da sobrancelha direita, havia uma marca de nascença em forma de meia-lua, exatamente igual à que Helena tinha no mesmo lugar. Ela largou a foto como se queimasse. Isso não podia ser possível. Não fazia sentido. Helena pegou outra foto e todas mostravam a mesma família em diferentes épocas. A menina com a marca de nascença aparecia em várias, crescendo um pouco em cada imagem. Com as mãos tremendo violentamente, Helena puxou o lenço que usava amarrado na cabeça. Suas amigas sempre diziam que aquele lenço era sua marca registrada, mas a verdade era outra. Ela o usava para esconder a marca de nascença, que sempre a fizera se sentir diferente. Helena passou os dedos pela pequena meia-lua em sua testa e olhou novamente para a foto. Era idêntica, perfeitamente idêntica. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse impedir. Caíram sobre as fotos velhas, manchando ainda mais o papel já fragilizado pelo tempo. Helena não tentou segurar o choro. Pela primeira vez em sua vida, ela estava olhando para o que poderia ser a família que nunca conheceu. Helena havia sido adotada quando bebê. Seus pais adotivos, um casal de comerciantes de São Paulo, nunca esconderam isso dela. Eles foram amorosos e cuidadosos, mas sempre disseram que não sabiam nada sobre sua família biológica. Os papéis da adoção eram mínimos, apenas informando que ela havia sido entregue por uma família que não tinha condições de criá-la. Durante toda a vida, Helena carregou uma dor silenciosa, a dor de não saber de onde vinha, de não conhecer sua história. Seus pais adotivos faleceram quando ela tinha 20 anos, levando com eles qualquer possibilidade de descobrir mais. Ela tentou buscar informações, mas a adoção havia sido informal, sem registros adequados. Era como se sua vida tivesse começado do nada aos 6 meses de idade. E agora, aos 68 anos, sentada no chão de uma fazenda abandonada que acabará de comprar com suas últimas economias, Helena estava segurando fotografias que poderiam mudar tudo. Ela voltou a olhar para a caixa. Além das fotos, havia alguns papéis dobrados. Com cuidado, ela os pegou e começou a abrir. O primeiro era uma certidão de nascimento, tão velha que a tinta estava quase apagada. Helena aproximou o papel dos olhos, tentando ler. O nome estava borrado, mas conseguiu distinguir algumas palavras. A data de nascimento a fez congelar. Era exatamente a mesma que constava em seus documentos, dia, mês e ano. Não podia ser coincidência. O segundo papel era uma carta. A letra era trêmula, escrita às pressas. Helena leu as primeiras linhas e sentiu o peito apertar. Se alguém encontrar isto, por favor, saiba que não queríamos. Jamais queríamos, mas não tínhamos escolha. A seca matou tudo. As plantações morreram, os animais foram embora e a água do poço ficou doente. As crianças estavam passando fome. Joaquim tentou arranjar trabalho na cidade, mas não havia nada. Vendemos tudo o que tínhamos de valor, mas não foi suficiente. A carta continuava, mas Helena teve que parar de ler. As lágrimas embaçavam sua visão e sua garganta estava tão apertada que mal conseguia respirar. Ela dobrou o papel e o segurou contra o peito, balançando para frente e para trás como uma criança. Sua família não a havia abandonado por desamor. Tinham feito isso para salvá-la. Helena não sabia quanto tempo ficou ali sentada, chorando entre as fotografias espalhadas ao seu redor.
O sol que entrava pelas janelas quebradas mudou de posição, indicando que as horas passavam. Mas ela não se moveu. Estava presa naquele momento entre o passado e o presente, tentando entender o que aquilo tudo significava. Quando finalmente conseguiu se levantar, suas pernas estavam dormentes e seu corpo todo doía. Ela juntou as fotografias com cuidado, guardando-as de volta na caixa de madeira, mas manteve a carta em suas mãos. Precisava ler o resto, mesmo que doesse. Helena foi até a janela e deixou a luz natural iluminar o papel, respirou fundo e continuou lendo. Decidimos ficar com os 4 mais velhos. Eles já podem ajudar no que for preciso. Mas a pequena Helena, nossa caçula, ainda mama. Ela precisa de cuidados que não podemos dar. O padre da cidade disse que conhece um casal bom em São Paulo, que não, bem dela, vão dar a ela a vida que não conseguimos dar. Helena levou a mão à boca, abafando um soluço. Seu nome estava ali escrito na carta. Era ela. Não havia mais dúvidas. Joaquim e eu prometemos que um dia voltaríamos para buscá-la. Quando as coisas melhorarem, quando tivermos condições novamente, guardamos tudo o que poderia ajudá-la a nos encontrar debaixo do assoalho da sala. No lugar onde ela dava seus primeiros passinhos. Se algum dia nossa Helena voltar para esta casa, ela vai saber que nunca deixamos de amá-la. Maria Tavares, maio de 1957. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Helena leu o nome da mãe 3 vezes, Maria Tavares. Ela também se chamava Tavares porque seus pais adotivos tinham mantido seu sobrenome original. Era uma das poucas informações que tinham sobre ela quando a receberam. A carta estava datada de maio de 1957. Helena tinha nascido em novembro de 1956. Ela tinha apenas 6 meses quando foi entregue para adoção. E agora, quase 70 anos depois, estava de volta a casa, onde havia dado os seus primeiros passinhos. Ela olhou ao redor da sala com novos olhos. Aquelas paredes haviam testemunhado seus primeiros momentos de vida. Sua mãe, Maria, havia caminhado por aquele mesmo chão. Seu pai, Joaquim, havia se sentado naquela mesma lareira e seus irmãos. Helena tinha irmãos. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela tinha família. Talvez ainda tivesse. Eles poderiam estar vivos em algum lugar. Precisava encontrá-los. Precisava saber o que havia acontecido depois que ela foi embora. Mas primeiro precisava entender a fazenda. Precisava saber por quê. Ela estava abandonada, porque ninguém tinha voltado para buscar aquelas fotografias e aquela carta tão importante. Helena passou o resto da tarde explorando a casa. Encontrou 3 quartos todos vazios, exceto por algumas camas velhas com colchões destruídos pelos ratos. A cozinha tinha um fogão a lenha enferrujado e armários sem portas. O banheiro não tinha encanamento, apenas um buraco no chão, que um dia devia ter sido uma fossa. No quarto maior encontrou mais coisas interessantes. Uma cômoda velha ainda tinha algumas gavetas que se abriam. Dentro havia roupas de criança, tão antigas que desfaziam ao toque. Helena pegou um vestidinho branco com cuidado e viu que tinha bordados à mão na barra. Seu coração se apertou ao imaginar sua mãe costurando aquilo para ela. Havia também alguns brinquedos de madeira feitos artesanalmente. Um cavalinho, uma boneca sem rosto, um peão, coisas simples, mas feitas com amor. Helena juntou tudo em uma pilha no canto do quarto. Eram tesouros agora. Quando a noite começou a cair, Helena percebeu que não tinha nada para comer e nem luz elétrica. A fazenda estava sem energia há anos. Ela se enrolou no cobertor que havia trazido e se deitou no chão da sala, ao lado da caixa com as fotografias. O silêncio da noite no campo era diferente de tudo que ela conhecia. Sem os barulhos da cidade, podia ouvir cada rangido da madeira, cada farfalhar de folhas lá fora, mas não teve medo. Pela primeira vez em anos, Helena se sentiu em casa.
Ela acordou com o canto dos galos. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. Mas quando lembrou, sentiu uma mistura de emoção e ansiedade. Tinha tanto a fazer, precisava limpar a casa, tentar consertar o que fosse possível. Mas mais importante que tudo, precisava encontrar alguém que pudesse falar sobre a família Tavares. Helena usou um pouco da água que havia trazido em uma garrafa para lavar o rosto. Depois pegou a estrada de volta para a cidade. Precisava comprar algumas coisas básicas, e, se possível, conversar com pessoas antigas da região. Na pequena venda no centro de Patos de Minas, ela comprou pão, café, algumas latas de sardinha e velas. O dinheiro estava acabando rápido, mas ela tentou não pensar nisso. Enquanto o dono embalava suas compras, Helena arriscou uma pergunta. O senhor conhece alguém que tenha morado aqui há muito tempo? Quero dizer, alguém bem velho, mesmo que possa se lembrar dos anos 50. O homem, que devia ter uns 50 anos, coçou a cabeça pensativo. Tem o seu Benedito. Ele mora ali perto da igreja, deve ter uns 80 anos, talvez mais. Viveu aqui a vida toda. Se alguém sabe alguma coisa sobre o passado desta cidade, é ele. Helena agradeceu e seguiu na direção indicada. Encontrou a casa sem dificuldade. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim de flores na frente. Ela bateu na porta e esperou. Um homem muito velho atendeu. Era magro, de costas curvadas, mas seus olhos eram vivos e atentos. Ele olhou para Helena de cima a baixo, antes de falar. Posso ajudar? Meu nome é Helena Tavares. Acabei de comprar a fazenda velha dos Tavares lá na Estrada da Roseira. O dono da venda me disse que o senhor pode ter conhecido a família que morava lá. O rosto do velho se transformou. Seus olhos se arregalaram e ele deu um passo para trás. Tavares? A fazenda dos Tavares? Sim, senhor. Ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela. Então, devagar, seu olhar foi para a testa de Helena, onde a marca de nascença estava parcialmente visível sob o lenço. Entre, disse ele finalmente, abrindo mais a porta. Acho que temos muito que conversar. A casa de seu Benedito era aconchegante, tinha móveis antigos, mas conservados, e um cheiro de café fresco. Ele indicou uma cadeira para Helena e sentou-se na sua frente, ainda olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Então, a senhora comprou a fazenda, disse ele lentamente. Depois de todos esses anos, alguém finalmente comprou. Sim, está muito abandonada, mas é o que eu podia pagar. E por que uma mulher da sua idade compraria um lugar daqueles? Helena hesitou. Não sabia se devia contar o que havia descoberto. Mas algo no olhar do velho a fez confiar nele. Porque ontem eu encontrei uma caixa enterrada no chão da sala com fotografias e uma carta e descobri que aquela fazenda pertenceu à minha família biológica. Fui adotada quando bebê e nunca soube nada sobre minhas origens. Até ontem. Seu Benedito fechou os olhos e suspirou fundo. Quando os abriu, novamente, estavam úmidos. Eu conheci os Tavares, disse ele. Conheci muito bem. Joaquim era meu melhor amigo. Crescemos juntos, trabalhamos juntos e eu estava lá quando eles tiveram que tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Helena sentiu o coração disparar. O senhor conheceu meus pais? Sabe o que aconteceu com eles? Sei e vou contar tudo o que sei, mas primeiro deixe eu olhar direito para sua testa. Helena tirou o lenço completamente. A marca de nascença em forma de meia-lua ficou totalmente visível. Seu Benedito se levantou, aproximou-se dela e tocou levemente a marca com o dedo. É você, disse ele a voz embargada. Depois de todos esses anos, a pequena Helena voltou para casa. As lágrimas voltaram a cair dos olhos de Helena, mas desta vez não eram só de tristeza. Eram de alívio, de esperança de finalmente pertencer a algum lugar. Me conte tudo, pediu ela. Por favor, eu preciso saber.
Seu Benedito voltou para sua cadeira e começou a falar. Sua voz era lenta, carregada de memórias antigas. Os anos 50 foram muito difíceis aqui na região. Teve uma seca terrível entre 1955 e 1958. As plantações morreram, o gado não tinha o que comer e muita gente passou fome. A família Tavares tinha aquela fazenda há gerações, mas nem isso adiantou. A seca matou tudo. Joaquim tentou de tudo. Trabalhou de sol a sol. Pegou empréstimos que não conseguiu pagar. Vendeu tudo que tinha algum valor, mas não era suficiente. Maria, sua mãe, amamentava você, mas ela mesma não tinha o que comer. O leite estava secando e você chorava de fome dia e noite. Helena levou a mão à boca, tentando conter o choro. Eles tinham mais 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, todos mais velhos que você. As crianças estavam fracas, doentes. Maria e Joaquim tiveram que fazer uma escolha impossível. Ou todos passavam fome juntos, ou davam você em adoção para que tivesse uma chance de sobreviver. O padre da cidade, Padre Antônio, conhecia um casal em São Paulo que não podia ter filhos. Ele garantiu que eles eram boas pessoas, que iam cuidar bem de você. Então, uma noite de maio, Joaquim e Maria embrulharam você em um cobertor, chorando como se o mundo estivesse acabando, e entregaram você para o padre. Eu estava lá, continuou seu Benedito. Fui eu quem levou Joaquim até a cidade naquela noite. Ele não parava de chorar. Dizia que estava traindo a filha, que era um covarde. Mas eu vi o amor nos olhos dele. Ele estava fazendo aquilo porque amava você, não porque não amava. Helena não conseguia parar de chorar. Todas aquelas décadas se perguntando por havia sido abandonada, carregando a dor da rejeição, e agora descobria que havia sido exatamente o oposto. Seus pais a tinham amado tanto que fizeram o sacrifício mais doloroso possível. E depois, perguntou ela quando conseguiu falar. O que aconteceu com eles depois que me entregaram? O rosto de seu Benedito ficou ainda mais triste. As coisas continuaram ruins por mais um tempo, mas em 1959 a chuva finalmente voltou. Joaquim e Maria trabalharam duro para recuperar a fazenda. Plantaram de novo, conseguiram alguns animais emprestados e durante todo esse tempo eles falavam em buscar você de volta. Joaquim juntou dinheiro pouquinho a pouquinho. Quando finalmente tinha o suficiente para ir até São Paulo, ele descobriu que o padre Antônio havia falecido anos antes e com ele morreu qualquer pista de onde você estava. O padre não tinha deixado nenhum registro escrito. Os outros padres não sabiam nada. Joaquim quase enlouqueceu. Viajou para São Paulo várias vezes, procurando em igrejas, orfanatos, cartórios, mas não tinha nada. Você tinha simplesmente desaparecido. Maria ficou doente de tristeza. Parou de comer direito, parou de sorrir. Os outros filhos tentaram ajudar, mas ela nunca foi mais a mesma. Helena precisava saber mais, mesmo que doesse. Eles já se foram. Seu Benedito balançou a cabeça devagar. Joaquim faleceu em 1982. Teve um problema no coração até o último dia de vida. Ele falou em você. Dizia que se arrependia de ter desistido de procurar. Que deveria ter revirado São Paulo inteira até encontrar sua filhinha. Maria sobreviveu a ele por 5 anos, mas depois que Joaquim partiu, ela definhou rápido. Parou de cuidar da fazenda. Parou de cuidar de si mesma. Os filhos já tinham saído de casa, cada um tentando ganhar a vida em outro lugar. Em 1987, Maria teve um derrame. Ficou acamada por 6 meses antes de partir também. Helena sentia como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. Tinha estado tão perto. Se tivesse procurado mais, se tivesse tentado encontrar suas origens mais cedo, talvez tivesse conseguido ver seus pais biológicos. Talvez eles pudessem ter se abraçado, se perdoado, recuperado os anos perdidos. Mas agora era tarde demais.
E meus irmãos? Perguntou ela, agarrando-se à última esperança. Eles ainda estão vivos? Alguns sim, respondeu seu Benedito. Pelo menos era o que eu sabia até alguns anos atrás. Perdi contato com a maioria. Mas a mais velha Teresa estava vivendo em uma cidade aqui perto, Pirapora. Ouvi dizer que ela não estava bem de saúde. A senhora tem algum papel que prove que é quem diz ser? Perguntou o velho de repente. Helena pegou sua carteira e mostrou seus documentos. Seu Benedito olhou com atenção, especialmente para a data de nascimento e o sobrenome. É você mesmo, disse ele finalmente. Helena Tavares, nascida em novembro de 1956. Você voltou? Eles ficaram conversando por mais 2 horas. Seu Benedito contou histórias da família Tavares, de como eram amados na comunidade, de como sofreram quando tiveram que abandonar a fazenda anos depois da partida de Maria. A casa ficou vazia porque nenhum dos filhos quis voltar. Tinha memórias demais, dores demais. Quando Helena finalmente se despediu e voltou para a fazenda, sua cabeça girava com tudo o que havia descoberto. Ela não tinha só encontrado suas origens, tinha encontrado uma história inteira, uma história de amor e sacrifício que mudava completamente como ela via seu passado. Nos dias seguintes, Helena se dedicou a limpar a fazenda. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, varria, esfregava, consertava o que podia. Seu corpo doía, mas ela não parava. Era como se limpando aquela casa estivesse limpando também sua própria história, preparando o terreno para um novo começo. Ela encontrou mais coisas enquanto limpava. Na cozinha descobriu alguns potes de vidro com tampas enferrujadas. Em um dos quartos achou uma caixa de costura com linhas e agulhas que ainda podiam ser usadas. No quintal encontrou restos de uma horta com algumas plantas que teimavam em crescer mesmo depois de tanto abandono. Mas a descoberta mais importante veio uma semana depois, quando ela estava tentando limpar o poço. A água estava suja, imprópria para beber. Mas Helena queria ver se era possível recuperá-lo. Enquanto tirava o lixo acumulado, viu que as pedras ao redor do poço tinham manchas estranhas e esverdeadas. Ela pegou um balde de água e jogou nas pedras, esfregando com uma escova velha. As manchas não saíam. Na verdade, pareciam fazer parte da própria pedra. Helena olhou mais de perto e percebeu que não eram manchas, era algo crescendo nas pedras, algo que tornava a água turva. Naquela noite, ela mencionou isso para seu Benedito, que havia começado a visitá-la regularmente, trazendo comida e ajudando nos reparos mais difíceis. Tem algo errado com a água do poço, disse ela. Tem umas coisas verdes crescendo nas pedras. O rosto do velho ficou sério. Isso explica muita coisa. Nos anos 50, depois que a seca passou, começaram a aparecer doenças estranhas na região. Algumas famílias adoeceram sem explicação. Os médicos não sabiam o que era. Disseram que podia ser a água, que talvez os poços tivessem ficado contaminados durante a seca. A família Tavares também adoeceu. Sim, não foi nada que os impedisse de trabalhar, mas todos ficaram mais fracos, mais cansados. Maria tinha dores de cabeça constantes. Foi um dos motivos pelos quais eles acabaram deixando a fazenda. O lugar parecia amaldiçoado. Helena olhou para o poço com outros olhos. Aquela água contaminada havia contribuído para destruir sua família e agora, décadas depois, ela estava ali tentando limpar não só a água, mas toda aquela história de sofrimento. Mas tinha um problema. Ela não sabia como lidar com um poço contaminado. Não tinha dinheiro para pagar um especialista e não podia viver ali sem água limpa. Foi quando recebeu uma visita inesperada. Era um homem de uns 50 anos, bem vestido, dirigindo uma caminhonete nova. Ele parou em frente à fazenda e desceu com um sorriso largo no rosto. Boa tarde. A senhora é a nova dona deste lugar? Sou, respondeu Helena desconfiada. Que coincidência maravilhosa. Meu nome é Fernando Machado.
Tenho algumas propriedades aqui na região e sempre tive interesse nesta fazenda. Pois é, mas ela já tem dono agora. Sim, sim, eu sei. Mas vim fazer uma proposta. Esta terra não serve para quase nada, como a senhora já deve ter percebido. A casa está caindo, o posto está contaminado, não tem energia elétrica. Seria muito caro para a senhora consertar tudo. Isso. Helena cruzou os braços. E daí? Daí que estou disposto a tirar este problema das suas mãos. Pago 3 vezes o que a senhora pagou pela propriedade. A senhora sai daqui com dinheiro no bolso e pode comprar algo melhor mais perto da cidade. Não está à venda. O sorriso de Fernando vacilou por um segundo, mas logo voltou. A senhora nem pensou direito. É uma oferta generosa. Poucos fariam isso. Já disse que não está à venda. Obrigada pela visita. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Fernando ficou ali parado por mais alguns segundos, como se não acreditasse que estava sendo dispensado. Então, seu sorriso desapareceu. Completamente algo frio apareceu em seus olhos. A senhora vai se arrepender, disse ele antes de voltar para a caminhonete. Helena assistiu ele ir embora com um nó na garganta. Aquela ameaça velada a assustou, mas ela não ia desistir da fazenda. Não, agora que tinha descoberto sua verdadeira história. Naquela noite, ela contou a seu Benedito sobre a visita de Fernando Machado. O velho ficou visivelmente preocupado. Fernando Machado, repetiu ele. Esse nome me soa familiar, mas não consigo me lembrar de onde. Ele disse que tem propriedades na região. Tem muita gente com propriedades aqui. Mas a insistência dele me parece estranha. Por que ele iria querer tanto esta fazenda velha? Era uma boa pergunta e Helena não tinha resposta. Os problemas começaram 2 dias depois. Helena acordou e descobriu que a cerca de arame que separava a fazenda da estrada tinha sido cortada em vários lugares. Alguém tinha entrado durante a noite e destruído parte do cercado que ela havia consertado com tanto trabalho. Ela tentou não se abalar e passou o dia consertando os danos, mas na noite seguinte aconteceu de novo. Desta vez, além da cerca, encontrou o lixo jogado no quintal e uma das janelas que ela havia tampado com tábuas estava arrancada. Helena sabia quem estava por trás daquilo. Fernando Machado estava tentando assustá-la, fazer com que desistisse da fazenda. Quando contou isso para seu Benedito, ele ficou furioso. Isso é intimidação. Podemos fazer uma reclamação? Para quem? Não tenho provas de que foi ele. Então vamos arranjar provas. Naquela noite, seu Benedito dormiu na fazenda ficando de vigia. Helena tentou convencê-lo de que não precisava, que ele era velho demais para ficar a noite toda acordado, mas o homem não quis ouvir. Joaquim era meu melhor amigo, disse ele, e eu não pude ajudá-lo quando ele mais precisou, mas posso ajudar a filha dele agora. Por 3 noites, ninguém apareceu. Mas na 4ª noite, seu Benedito ouviu o barulho de um carro se aproximando. Ele se escondeu atrás da casa e viu 2 homens descendo de uma caminhonete. Não era a caminhonete de Fernando, mas os homens claramente estavam ali para causar problemas. Eles começaram a quebrar mais pedaços da cerca quando seu Benedito acendeu uma lanterna, iluminando seus rostos. Eu vi vocês 2, gritou ele, já sei quem mandou. Vocês aqui. Os homens correram de volta para a caminhonete e foram embora em alta velocidade. Seu Benedito conseguiu ver a placa do veículo. No dia seguinte, ele foi até a cidade e contou o que havia acontecido para algumas pessoas. A notícia se espalhou rapidamente. Em uma comunidade pequena, todos se conheciam e ninguém gostava de ver uma senhora idosa sendo intimidada. Quando Fernando Machado apareceu na cidade alguns dias depois, foi cercado por meia dúzia de homens que deixaram claro que não tolerariam mais nenhuma ameaça contra Helena. Fernando negou tudo, é claro.
Disse que não sabia de nada, que aquilo era um mal-entendido, mas Helena percebeu que ele tinha ficado nervoso e que sua insistência em comprar a fazenda tinha diminuído, pelo menos por enquanto. Mas a pergunta continuava sem resposta. Por que Fernando Machado queria tanto aquela terra? A resposta veio de onde Helena menos esperava. Ela estava no mercado da cidade comprando algumas coisas, quando ouviu uma conversa entre duas senhoras. Você viu que o Machado está comprando terrenos por aqui, disse uma delas. Vi sim. Meu vizinho vendeu o dele mês passado. Dizem que ele está atrás de alguma coisa específica. Meu genro trabalhou para ele um tempo e contou que o Fernando está procurando uma nascente. Nascente? É, parece que tem uma nascente de água mineral pura em algum lugar desta região. Uma água especial que vale muito dinheiro. Se ele encontrar, pode fazer fortuna. Helena quase derrubou a cesta de compras, uma nascente. Era por isso que Fernando queria a fazenda. Ele achava que a nascente estava em suas terras. Ela voltou correndo para casa e contou tudo para seu Benedito. Uma nascente, disse o velho pensativo. Agora que você menciona, eu me lembro de histórias antigas. Meu avô dizia que havia uma nascente lendária em algum lugar desta região, com água tão pura que nunca secava, nem nas piores secas, mas ninguém nunca encontrou. Virou só uma história, um mito. E se não for mito? E se for real? E se estiver na minha fazenda? Se estiver, essa terra vale muito mais do que você imagina. E Fernando Machado com certeza vai tentar qualquer coisa para tomar ela de você. Helena sentiu um misto de esperança e medo. Se realmente houvesse uma nascente valiosa em sua propriedade, isso poderia mudar tudo. Poderia dar a ela os recursos para restaurar completamente a fazenda, para viver dignamente, mas também significava que Fernando não desistiria facilmente. Ela passou os dias seguintes explorando cada canto da propriedade. A fazenda era grande, com vários hectares de terra que ela ainda não havia pisado. Maior parte estava tomada por mato alto, mas havia alguns caminhos antigos, quase apagados pelo tempo, que indicavam onde as pessoas costumavam andar. Helena seguiu um desses caminhos e chegou a uma área mais baixa do terreno, onde o solo parecia mais úmido. Havia algumas árvores maiores ali e o ar parecia mais fresco. Ela olhou ao redor, procurando por algum sinal de água. Foi quando a ouviu. Era um som baixo, quase imperceptível. Mas estava lá, o som de água correndo. O coração de Helena disparou. Ela começou a procurar mais ativamente, afastando galhos e folhas, seguindo o som, e então viu. Entre duas pedras grandes havia uma fenda e dessa fenda saía um pequeno fiozinho de água cristalina. Helena se ajoelhou e tocou a água. Era gelada e absolutamente limpa. Ela levou um pouco à boca e provou. Não tinha gosto de nada, era pura, completamente diferente da água turva e contaminada do poço. Tinha encontrado a nascente, mas agora tinha um problema ainda maior. Se Fernando descobrisse que ela havia encontrado a nascente, ele iria intensificar seus ataques. Ela precisava de ajuda, de proteção, de conselho. E, mais importante, precisava entender o valor real daquilo que havia descoberto. Naquela noite, ela reuniu seu Benedito e mais 3 pessoas de confiança da comunidade na fazenda. Mostrou a nascente para eles e explicou a situação. Isso aqui é uma riqueza, disse um dos homens, um fazendeiro chamado João. Se essa água for mesmo mineral e pura como parece, vale uma fortuna. Mas Helena não pode explorar isso sozinha, disse seu Benedito. Ela não tem dinheiro para fazer as análises necessárias, para registrar a nascente, para começar qualquer tipo de negócio. E se Fernando descobrir, ele vai encontrar um jeito de tomar isso dela, acrescentou Dona Amélia, uma senhora que havia se tornado amiga de Helena. Eles ficaram em silêncio por um momento, pensando, foi Helena quem falou. Primeiro? E se não fosse só meu? E se fosse de todos? Como assim? Perguntou João.
Esta comunidade tem famílias que foram prejudicadas por terras contaminadas, por poços secos, por secas. E se a gente criasse uma cooperativa, um jeito de explorar essa nascente juntos, dividindo os lucros, beneficiando todo mundo? A ideia era ousada, mas fazia sentido. Unidos teriam mais força para enfrentar Fernando. Unidos poderiam reunir recursos para fazer as coisas direito. Unidos poderiam transformar aquela descoberta em algo que ajudasse toda a comunidade. Eu gosto da ideia, disse seu Benedito devagar. Mas vai ser difícil. Muita gente vai se opor e Fernando Machado não vai aceitar isso de braços cruzados. Então vamos ter que ser mais espertos que ele, disse Helena, uidos. Nos dias seguintes, Helena e seu Benedito começaram a conversar com as famílias da região. Muitos se interessaram pela ideia da cooperativa, outros ficaram com medo de Fernando, mas lentamente um grupo foi se formando. Eram 12 famílias no total, todas com histórias parecidas de dificuldades e perdas. Juntas decidiram formar a Cooperativa de Águas da Roseira, batizada assim por causa do nome da estrada onde ficava a fazenda de Helena. O primeiro passo era mandar fazer uma análise da água. Seu Benedito tinha um sobrinho que trabalhava em um laboratório na capital e conseguiu fazer o teste por um preço menor. Quando os resultados chegaram, 2 semanas depois foram ainda melhores do que esperavam. A água da nascente era rica em minerais, completamente pura e tinha características que a tornavam ideal para engarrafamento e venda. De acordo com o laudo, aquela era uma das melhores águas minerais que o laboratório já havia testado. A notícia se espalhou pela comunidade como fogo. De repente, todos queriam participar da cooperativa. Helena teve que explicar várias vezes que não podiam aceitar todo mundo. Que precisavam começar pequeno e crescer gradualmente. Foi quando Fernando Machado reapareceu. Desta vez ele não veio sozinho. Trouxe consigo um advogado e um pacote de documentos. Descobri algo interessante, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Parece que a escritura desta fazenda tem alguns problemas e irregularidades nos registros antigos. Pode ser que a venda para a senhora não seja válida. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso não é verdade. Eu comprei tudo certinho com o advogado, mas os registros de décadas atrás têm erros e acontece que eu tenho documentos que provam que parte desta terra pertencia originalmente a outra família. Uma família que acabou vendendo para meu pai, ou seja, tecnicamente parte desta propriedade é minha. O advogado de Fernando abriu os documentos e mostrou. Helena não entendia muito de papéis legais. Mas aquilo parecia sério e assustador. Isso não pode estar certo, disse ela, a voz tremendo. Está tudo aqui devidamente registrado. Claro, a gente pode resolver isso de forma amigável. Eu compro sua parte por um preço justo e todos ficamos felizes. Helena olhou para seu Benedito, que estava tão chocado quanto ela. Eu preciso verificar isso, disse ela finalmente. Não vou tomar nenhuma decisão agora. Claro, claro. Mas não demore muito. Questões legais podem se complicar rapidamente. Depois que Fernando foi embora, Helena e seu Benedito correram até o cartório da cidade, levaram os documentos da fazenda e pediram para verificar tudo. O funcionário, um senhor de óculos que trabalhava ali há décadas, examinou os papéis com cuidado. Tem algo estranho aqui, disse ele depois de 1 hora. Os documentos que esse Fernando Machado apresentou têm datas que não batem e as assinaturas parecem diferentes das que estão nos registros originais. O que isso quer dizer? Perguntou Helena. Quer dizer que provavelmente são falsificações, mas para ter certeza, preciso fazer uma análise mais profunda, comparar com outros documentos. Vai levar alguns dias. Helena saiu do cartório com um misto de alívio e preocupação. Fernando estava claramente tentando assustá-la com documentos falsos, mas ele tinha recursos, tinha advogados e ela era apenas uma mulher pobre com alguns amigos. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou deitada no chão da sala,
olhando para o teto cheio de buracos, pensando em tudo que havia descoberto desde que chegara ali. Sua família, sua história, a nascente, a cooperativa. Parecia bom demais para ser verdade. E agora alguém estava tentando tirar tudo dela. Mas Helena não era mais a mesma mulher que havia chegado ali semanas atrás. Aquela fazenda havia despertado algo dentro dela, uma força que ela não sabia que tinha. Era a força de Maria e Joaquim, de gerações de Tavares que haviam lutado por aquela terra. Ela não ia desistir. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Os dias seguintes foram tensos. Helena continuou trabalhando na fazenda, mas sempre alerta, sempre esperando o próximo ataque de Fernando. Ele não apareceu pessoalmente, mas sua presença era sentida. Pequenas coisas começaram a acontecer. A água da fazenda seria cortada, mas Helena já tinha a nascente. Tentaram convencer os vizinhos a não ajudá-la, mas a comunidade se manteve firme. Foi quando seu Benedito teve uma ideia. Lembra que eu disse que Fernando Machado me soava familiar? Consegui me lembrar. O pai dele, Olavo Machado, era advogado aqui na região nos anos 60 e 70 e tinha uma reputação duvidosa. Duvidosa como diziam que ele ajudava fazendeiros a tomar terras de pequenos proprietários, falsificava documentos, inventava dívidas, usava brechas na lei. Muitas famílias perderam suas propriedades por causa dele. Helena sentiu uma fisgada de intuição. Você acha que ele pode ter feito isso com a fazenda da minha família? É possível, muito possível. Eles foram até o cartório novamente e pediram para ver todos os documentos relacionados à propriedade dos Tavares. O funcionário, que agora estava genuinamente interessado no caso, trouxe uma pilha de papéis velhos. Levou horas, mas encontraram. Em 1973 havia um registro de uma dívida da família Tavares com um banco local. A dívida tinha sido negociada por um advogado, Olavo Machado, e parte das terras havia sido transferida como pagamento. Mas quando compararam com os documentos que a família Tavares havia deixado escondidos na casa, Helena viu que as assinaturas não batiam. Alguém havia forjado a assinatura de Joaquim. Eles tinham a prova de que houve fraude. Mas provar isso décadas depois seria difícil. Preciso de mais informações, disse Helena. Preciso encontrar meus irmãos. Eles podem saber mais sobre o que aconteceu naquela época. Seu Benedito tinha mencionado que Teresa, a irmã mais velha, estava em Pirapora. Helena decidiu ir até lá, mesmo sem saber se a encontraria. A viagem de ônibus levou 4 horas. Pirapora era uma cidade pequena às margens do Rio São Francisco. Quando chegou, Helena não fazia ideia de por onde começar, mas uma cidade pequena tem suas vantagens. Todo mundo conhece todo mundo. Ela foi até a Praça Central e começou a perguntar. Levou 3 horas, mas finalmente alguém disse conhecer uma Teresa que tinha vindo de Patos de Minas décadas atrás. Mora ali perto do rio, numa casinha verde. Mas não sei se ela está bem de saúde. Faz tempo que não vejo ela por aí. Helena seguiu as indicações e encontrou a casa. Era pequena e simples, com a pintura descascada, mas tinha um jardim cuidado com flores. Ela bateu na porta, o coração batendo forte. Uma mulher abriu a porta. Devia ter uns 75 anos. Era magra, com cabelos completamente brancos, presos em um coque. E nos olhos dela, Helena viu algo familiar. Eram os mesmos olhos das fotografias antigas. Posso ajudar? Perguntou a mulher a voz fraca. Helena não soube por onde começar. Tirou o lenço da cabeça, revelando a marca de nascença. Meu nome é Helena Tavares. Eu nasci em novembro de 1956, na fazenda da família Tavares em Patos de Minas, e eu acho que você é minha irmã. A mulher ficou pálida. Apoiou-se no batente da porta, as pernas parecendo não aguentar seu peso.
Olhou para a marca de nascença de Helena, e seus olhos se encheram de lágrimas. Helena, sussurrou ela. Minha irmãzinha. Helena. Sim. Teresa começou a chorar, um choro silencioso que sacudia todo o seu corpo frágil. Helena a abraçou e elas ficaram ali na porta. Duas irmãs que não se viam havia quase 70 anos segurando uma. A outra como se fossem se desfazer. Quando finalmente entraram na casa, Teresa preparou um café com mãos trêmulas. Sentaram-se à mesa da pequena cozinha e Teresa não conseguia parar de olhar para Helena. Eu achei que nunca ia te ver de novo, disse ela. Quando mamãe e papai te entregaram, foi o pior dia das nossas vidas. Eu tinha anos e me lembro de segurar você no colo, de dar tchau. Enquanto o padre te levava embora. Você chorava tanto. Helena segurou a mão de Teresa. Eu descobri tudo há poucas semanas. Comprei a fazenda sem saber que era da nossa família. Encontrei as fotografias, a carta da mamãe e agora te encontrei. A fazenda? Você comprou a fazenda? Comprei. Está abandonada, mas eu estou tentando consertar. Teresa balançou a cabeça incrédula. É como se você tivesse sido guiada de volta para casa. Elas passaram horas conversando. Teresa contou histórias da família, de como eram antes da seca, de como viviam felizes mesmo com pouco. Contou como foi crescer, sabendo que tinha uma irmã em algum lugar, uma irmã que nunca conheceram de verdade. Os outros irmãos? Perguntou Helena. O rosto de Teresa ficou triste. João, o mais velho, faleceu há 10 anos. Pedro está no Rio de Janeiro, mas a gente perdeu o contato há muito tempo. E Alice? Alice nunca se recuperou de tudo o que aconteceu. Ela está internada em uma clínica há anos com problemas mentais. Sinto muito. A vida foi difícil para todos nós. Depois que você foi embora, as coisas melhoraram um pouco, mas nunca voltaram a ser como antes. Papai se matava de trabalhar. Mamãe vivia triste. Nós crescemos rápido demais. Tivemos que virar adultos antes da hora. E em 1973, disse Helena, alguma coisa aconteceu com as terras da família? Teresa ficou tensa. Como você sabe disso? Encontrei documentos. Parecem mostrar que parte da fazenda foi tomada para pagar uma dívida. Foi uma armação, disse Teresa, a voz cheia de raiva mesmo depois de tantos anos. Aquele advogado maldito Olavo Machado inventou uma dívida que não existia. Disse que papai tinha emprestado dinheiro e não pagou, mas era mentira. Papai nunca pegou aquele empréstimo. Mas Machado tinha amigos no banco, tinha documentos falsos. Ninguém acreditou no papai. Perdemos metade da fazenda daquele jeito. E o pior é que Machado nem ficou com a terra. Vendeu logo depois para outro fazendeiro. Ele só queria o dinheiro, não se importava com nada além disso. Helena sentiu a raiva subir em seu peito. O filho dele, Fernando, está tentando fazer a mesma coisa comigo agora. Não deixe, disse Teresa, apertando a mão de Helena com força surpreendente. Não deixe ele levar o que é nosso. Mamãe e papai sofreram demais por aquela terra. Você não pode deixar. Não vou deixar e vou precisar da sua ajuda. Você pode testemunhar sobre a fraude? Pode confirmar que papai nunca pegou aquele empréstimo? Posso e vou, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Helena passou a noite na casa de Teresa. Elas conversaram até tarde, recuperando décadas de separação. Teresa mostrou fotografias que tinha guardado, contou mais histórias, chorou e riu junto com Helena. Pela manhã, Teresa insistiu em voltar com Helena para Patos de Minas. Preciso ver a fazenda de novo, disse ela. Preciso voltar para casa, nem que seja uma última vez. A viagem de volta foi emocionante. Teresa olhava pela janela do ônibus, reconhecendo lugares que não via há anos. Quando finalmente chegaram à fazenda, ela desceu devagar, apoiando-se no braço de Helena, e ficou parada, olhando para casa.
É exatamente como eu lembrava, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Só um pouco mais velha como eu. Elas entraram juntas na casa. Teresa tocou as paredes. Passou a mão pelas portas, caminhou pelos cômodos como se estivesse em um sonho. Quando chegaram ao quarto que tinha sido de seus pais, ela se sentou na cama velha e chorou abertamente. Eles nunca deixaram de te amar, disse ela para Helena. Todos os dias até o fim, eles falavam em você, se perguntavam se você estava bem, se era feliz, se tinha uma boa família. Eles reavam por você todas as noites. Helena se ajoelhou ao lado da irmã e elas se abraçaram. Duas mulheres idosas unidas pela dor e pelo amor de uma família que havia sido separada por circunstâncias cruéis. Nos dias seguintes, com Teresa na fazenda, Helena sentiu uma força nova. Não estava mais sozinha na luta. Tinha uma irmã ao seu lado, alguém que compartilhava a sua história, sua dor, sua determinação. Elas voltaram ao cartório com Teresa e seu Benedito. Teresa deu seu depoimento oficial sobre a fraude de Olavo Machado. O funcionário do cartório, impressionado com a história e com as evidências, concordou em iniciar uma investigação formal. Mas Fernando Machado não ficou parado. Quando soube que Teresa tinha aparecido e estava testemunhando contra a sua família, ele intensificou seus ataques. Começou a espalhar rumores na cidade, dizendo que Helena e Teresa eram golpistas tentando roubar terras que não lhes pertenciam. Ofereceu dinheiro para algumas pessoas da cooperativa abandonarem o projeto. Ameaçou processar todo mundo por difamação. A pressão era enorme. Helena via as pessoas ao seu redor começarem a duvidar. Algumas famílias da cooperativa saíram com medo das consequências. O advogado de Fernando mandou notificações jurídicas, ameaçando ações que custariam fortunas para se defender. Foi quando Teresa teve uma crise de saúde. O estresse, somado à sua condição já frágil, foi demais. Ela desmaiou na fazenda e precisou ser levada às pressas para o pequeno hospital da cidade. Os médicos disseram que ela tinha pressão alta, diabetes descompensada e um coração fraco. Ela precisa de repouso absoluto, disse o médico para Helena, e menos estresse. O que está acontecendo com vocês está acabando com ela. Helena se sentiu culpada e desesperada. Talvez devesse desistir. Talvez não valesse a pena todo esse sofrimento. Teresa estava doente por causa dela. A comunidade estava dividida e Fernando parecia sempre um passo à frente. Ela se sentou ao lado da cama de Teresa no hospital, segurando a mão da irmã. Desculpa, sussurrou. Desculpa por ter trazido você para isso. Teresa abriu os olhos. Devagar. Estava fraca, mas seu olhar era firme. Não se desculpe. Pela primeira vez em décadas, eu me sinto viva. Estou lutando por algo que importa. Estou ao lado da minha irmã, defendendo a memória dos nossos pais. Não existe nada mais importante do que isso. Mas você está doente. Estou velha, Helena. Vou ficar doente de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Mas eu prefiro ficar doente lutando do que ficar doente desistindo. Então, pare de pensar em desistir e volte lá para aquela fazenda. Lute por mim, por você, pelos nossos pais. As palavras de Teresa deram a Helena a força que estava faltando. Ela voltou para a fazenda determinada a não desistir. Não importava o que Fernando fizesse. E foi quando aconteceu algo inesperado. Um velho senhor apareceu na fazenda. Era ainda mais velho que seu Benedito. Devia ter mais de 85 anos e andava com dificuldade usando uma bengala. Meu nome é Antônio Silva, disse ele. Trabalhei no banco aqui da região nos anos 70. Vim porque ouvi dizer que vocês estão investigando Olavo Machado. Helena o convidou para entrar e ofereceu água. Antônio sentou-se devagar, como se cada movimento doesse. Eu fui cúmplice de Olavo Machado, disse ele, sem rodeios. Ajudei ele a falsificar documentos, a criar dívidas falsas, a roubar terras de famílias honestas.
Fiz isso porque ele me pagava e porque eu era um covarde. Carreguei isso na consciência por 50 anos. Vi famílias serem destruídas, vi pessoas perderem tudo e nunca tive coragem de falar. Mas agora estou velho, doente e não quero morrer com esse peso. Helena mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor está disposto a testemunhar sobre isso? Sim, tenho documentos guardados que provam tudo. Cópias dos papéis falsos, anotações de Olavo. Sobre as fraudes, registros de pagamentos. Guardei tudo como uma espécie de seguro, caso Olavo tentasse me prejudicar, mas nunca tive coragem de usar. Por que está fazendo isso agora? Antônio olhou para ela com olhos cansados. Porque meu neto me contou a história de vocês. Contou sobre duas irmãs idosas lutando contra o filho do homem que roubou suas terras. E algo em mim quebrou. Percebi que essa era minha última chance de fazer a coisa certa. Então, aqui estou. A revelação de Antônio mudou tudo. Com os documentos que ele forneceu, tinham provas concretas de que Olavo Machado havia fraudado dezenas de famílias ao longo de décadas. E mais importante, tinham prova específica de que a dívida da família Tavares era falsa. O funcionário do cartório, com todas essas evidências, não teve escolha se abrir uma investigação oficial. E quando as autoridades locais começaram a examinar os documentos, descobriram que o problema era muito maior do que imaginavam. Várias propriedades na região tinham registros duvidosos, todos envolvendo Olavo Machado. A notícia se espalhou como fogo. Famílias que haviam perdido terras décadas atrás começaram a aparecer, querendo revisar seus casos. A comunidade inteira foi tomada por uma onda de indignação e esperança. Fernando Machado tentou abafar o escândalo, ofereceu acordos, ameaçou processos. Usou sua influência, mas era tarde demais. A verdade havia saído e não havia como voltar atrás. Ele apareceu na fazenda uma última vez, mas não estava mais arrogante. Estava visivelmente nervoso. Podemos fazer um acordo, disse ele. Vocês desistem de processar minha família e eu desisto das terras. Ninguém perde nada. Nós já perdemos demais, respondeu Helena. Minha família perdeu sua terra, perdeu sua dignidade, perdeu anos de vida. Sua família roubou isso de nós e agora vai devolver. Vocês não entendem? Isso vai destruir meu nome, meus negócios, tudo. Seu pai destruiu dezenas de famílias e dormiu tranquilo a vida toda. Você vai sobreviver. Fernando foi embora derrotado. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, Helena sentiu que tinha uma chance real de vencer. Mas a batalha legal estava apenas começando. Mesmo com todas as provas, o processo seria longo e complicado. Fernando tinha advogados caros que iriam protelar tudo o que pudessem e Helena não tinha recursos para uma batalha judicial prolongada. Foi aí que a comunidade se uniu de verdade. As famílias da cooperativa fizeram uma vaquinha para pagar advogados. Outras pessoas que haviam sido prejudicadas por Olavo Machado se juntaram ao processo, transformando a ação individual em uma ação coletiva. O caso ganhou a atenção de um jornal regional e, de repente, havia repórteres querendo contar a história. A pressão pública foi enorme. Fernando Machado se tornou uma figura odiada na região. Seus negócios começaram a sofrer porque ninguém queria fazer negócio com a família de um fraudador. Ele tentou se mudar para outra cidade, mas a notícia o seguiu. Enquanto isso, Helena continuava explorando a fazenda. Com a ajuda da cooperativa, conseguiram limpar melhor a área ao redor. Da nascente fizeram uma descoberta ainda mais incrível. A nascente não era apenas um pequeno fio de água. Quando cavaram um pouco ao redor, descobriram que havia um lençol freático inteiro embaixo daquela área. A água era abundante e suficiente para abastecer não só a fazenda, mas potencialmente várias outras propriedades ao redor. Um geólogo que se interessou pelo caso, veio fazer uma análise completa e ficou impressionado. Isso aqui é raro, disse ele. Muito raro. Esta nascente tem características únicas.
A água passa por um filtro natural de pedras que a enriquece com minerais. É praticamente uma fonte de juventude, como dizem nas lendas. Quanto vale? Perguntou Helena, se explorada corretamente, milhões. Mas o valor real não é só financeiro. Esta água pode transformar toda a região, pode trazer desenvolvimento, empregos, esperança. A visão que Helena tinha tido semanas atrás de uma cooperativa que beneficiasse toda a comunidade, de repente parecia não só possível, mas inevitável. Com a ajuda de alguns especialistas que se ofereceram para trabalhar por uma porcentagem futura dos lucros, começaram a estruturar a cooperativa de forma mais profissional. Fizeram planos de negócios, estudos de viabilidade, projetos de engarrafamento. Era um trabalho imenso, mas pela primeira vez Helena via um futuro real se desenhando. Teresa teve alta do hospital, mas precisava de cuidados constantes. Helena transformou um dos quartos da fazenda em um quarto confortável para a irmã e contratou uma enfermeira da comunidade para ajudar-nos. Cuidados. Mesmo fraca, Teresa insistia em participar das reuniões da cooperativa, dando opiniões e compartilhando sua experiência de vida. Eu não vou ver isso pronto, disse ela um dia para Helena. Meu corpo está fraco demais, mas não importa. Sei que vai dar certo e isso já é suficiente. Não fale assim, protestou Helena. Você vai melhorar, Helena, eu tenho 75 anos e um coração cansado. Não estou com medo. Vivi uma vida difícil, mas estes últimos meses foram os melhores, porque finalmente tive minha irmã de volta, porque finalmente vi justiça sendo feita. Isso é mais do que eu poderia ter pedido. As duas irmãs passavam as noites conversando, recuperando todas as histórias perdidas. Teresa contava sobre a infância, sobre Maria e Joaquim, sobre os irmãos. Helena contava sobre sua vida com os pais adotivos, sobre seu casamento, sobre os anos de trabalho duro. Você teve uma vida melhor do que teria tido conosco, disse Teresa um dia. Sei que dói pensar nisso. Mas é verdade. Seus parentes adotivos te deram educação, oportunidades. Nós mal conseguíamos comer. Mas eu teria tido vocês, respondeu Helena. Teria tido uma família de sangue, raízes. Pertencimento. Não é sobre o que é melhor ou pior, é sobre o que foi tirado de todos nós. E agora você está devolvendo isso, não só para nós, mas para toda a comunidade. Mamãe e papai estariam tão orgulhosos. 6 meses após Helena ter encontrado a caixa escondida no chão, o processo judicial finalmente teve sua primeira audiência importante. O juiz, depois de examinar todas as provas, declarou que havia evidências suficientes de fraude e ordenou a devolução integral das terras que haviam sido roubadas da família Tavares. Fernando Machado ainda tentou apelar, mas sem sucesso. A pressão da comunidade, a evidência esmagadora e o testemunho de Antônio Silva foram demais. Em uma decisão histórica para a região, o juiz não só ordenou a devolução das terras, mas também determinou que Fernando pagasse uma indenização por danos morais e materiais. O dinheiro da indenização foi investido na cooperativa. Com esses recursos, puderam construir uma pequena estrutura para começar o engarrafamento da água. Contrataram pessoas da comunidade para trabalhar, todos membros da cooperativa recebendo parte dos lucros. O primeiro lote de garrafas de água mineral nascente Tavares foi produzido em uma manhã ensolarada de sábado. Toda a comunidade estava presente para celebrar. Helena, com Teresa ao seu lado em uma cadeira de rodas, abriu a primeira garrafa e serviu água para todos. Este não é só meu triunfo, disse ela, para a multidão reunida. É de todos nós. É das famílias que foram roubadas, das pessoas que lutaram, de Maria e Joaquim que sacrificaram tanto. Esta água representa não só riqueza material, mas justiça, união e esperança. As pessoas aplaudiram, alguns choravam. Era um momento de catarse coletiva, de décadas de dor sendo finalmente transformadas em algo positivo. Nos meses seguintes, a cooperativa cresceu além das expectativas.
A água nascente Tavares ganhou fama na região por sua qualidade excepcional. Pequenos mercados começaram a encomendar. Logo, distribuidores de cidades maiores se interessaram. O dinheiro começou a entrar não muito, mas o suficiente para fazer diferença na vida de todas as famílias envolvidas. Helena usou parte de sua porcentagem para restaurar completamente a fazenda. Consertou o telhado, trocou as janelas, reformou os quartos, transformou a casa velha e abandonada em um lar de verdade. Novamente, no quarto que havia sido de seus pais, ela colocou as fotografias que havia encontrado em molduras na parede. A carta de Maria ficou em uma caixa de vidro sobre uma cômoda restaurada. Era um santuário às memórias da família que ela havia perdido e reencontrado. Teresa, apesar da saúde frágil, viveu para ver os primeiros frutos do trabalho. Ela faleceu pacificamente uma noite de inverno, dormindo em seu quarto na fazenda, com Helena, segurando sua mão. Obrigada. Foram suas últimas palavras. Obrigada por me trazer de volta para casa. O funeral de Teresa foi um dos maiores que a cidade já havia visto. Centenas de pessoas compareceram, prestando respeito a uma mulher que, em seus últimos meses de vida, havia ajudado a mudar toda uma comunidade. Helena a enterrou no pequeno cemitério da fazenda, ao lado da sepultura simples de Maria e Joaquim, que haviam sido transferidas para lá décadas antes. Finalmente, a família estava reunida. Depois do funeral, Helena ficou alguns dias em silêncio, processando tudo. Tinha encontrado e perdido uma irmã em questão de meses, mas Teresa havia morrido feliz e isso era o que importava. Com o tempo, Helena conseguiu entrar em contato com Pedro, o irmão que estava no Rio de Janeiro. A princípio, ele foi cético, achando que era algum tipo de golpe, mas quando viu as provas, as fotografias e ouviu a história completa, ele ficou emocionado. Pedro veio visitar a fazenda e ficou maravilhado com tudo que Helena tinha conseguido. Ele era um homem aposentado, viúvo, sem filhos. A ideia de ter uma irmã, de ter uma família novamente, o tocou profundamente. Eu passei a vida inteira sozinho, disse ele, achando que não tinha ninguém. E agora descubro que tem uma irmã que fez tudo isso. Que lutou por nossa família, mesmo sem nunca ter nos conhecido. Você quer ficar? Perguntou Helena. Tem espaço aqui, seria bom ter família por perto. Pedro pensou por um momento e então sorriu. Sim, eu quero ficar. E assim, aos 68 anos, Helena Tavares finalmente tinha a família que sempre sonhou. Não era a mesma família que perdeu quando bebê, mas era uma família. Pedro se mudou para a fazenda, ajudando Helena com os trabalhos diários e participando da cooperativa. A história da fazenda abandonada, que foi comprada por uma idosa e se transformou em símbolo de justiça, se espalhou além da região. Um documentarista ouviu sobre o caso e pediu permissão para filmar. Helena concordou desde que os lucros fossem divididos com a cooperativa. O documentário Raízes Encontradas foi exibido em festivais e ganhou prêmios. Trouxe ainda mais atenção para a cooperativa Nascente Tavares e para a luta contra a grilagem de terras e fraudes históricas. Outras comunidades começaram a investigar suas próprias histórias, descobrindo casos similares de terras roubadas. Fernando Machado, por fim, foi forçado a vender suas propriedades restantes para pagar as dívidas legais. Ele deixou a região e nunca mais foi visto. Alguns diziam que estava vivendo em outro estado, tentando recomeçar longe do escândalo que destruiu o nome de sua família. Helena não sentia triunfo ao ver a queda dele. Sentia apenas alívio de que a justiça havia sido feita e tristeza pelo quanto sofrimento uma pessoa podia causar por ganância. 2 anos após ter comprado a fazenda, Helena estava de pé no quintal, olhando para a propriedade transformada. A casa estava linda, pintada de branco, com janelas azuis. O jardim tinha flores de todas as cores. O poço contaminado havia sido selado e um novo havia sido cavado em área segura. E no lugar onde ela havia encontrado a caixa com as fotografias, havia agora uma pequena praça com bancos onde os membros da cooperativa se reuniam. Seu Benedito se aproximou,
caminhando devagar com sua bengala. Você fez algo incrível aqui, Helena. Nós fizemos, corrigiu ela. Você, Teresa, Pedro, Antônio. Toda a comunidade, foi todos nós juntos. Mas você foi quem começou. Você comprou esta fazenda quando ninguém queria. Encontrou aquela caixa, decidiu lutar. Tudo começou com você. Helena olhou para a marca de nascença, refletida no vidro da janela. Não, tudo começou com Maria e Joaquim. Eles tomaram a decisão mais difícil de suas vidas para me dar uma chance e me trouxeram de volta para casa. Através do tempo. Eu só continuei o que eles começaram. Você acha que eles estariam orgulhosos? Sim, disse Helena, com certeza absoluta. Acho que sim. Naquela noite, a cooperativa organizou um evento especial. Era o lançamento oficial de uma nova linha de produtos, não só água engarrafada, mas também cosméticos naturais feitos com a água mineral e ervas da região. Todo o desenvolvimento havia sido feito por mulheres da comunidade, muitas delas também idosas, que tinham conhecimento tradicional sobre plantas. Helena foi convidada a fazer o discurso de abertura. Ela subiu no pequeno palco que haviam montado no salão comunitário, que a cooperativa havia construído com os lucros. Olhou para todas aquelas pessoas, vizinhos, amigos, membros da cooperativa, viu rostos de todas as idades. Pessoas que haviam se unido em torno de uma causa comum. Viu esperança onde antes só havia resignação. Quando eu comprei aquela fazenda abandonada, começou ela, eu estava desesperada. Era minha última tentativa de encontrar um lugar para viver, uma razão para continuar. Eu não tinha nada, apenas R$ 2.300, um cobertor e uma mala velha. Mas eu tinha algo mais que não sabia. Eu tinha raízes, raízes que foram cortadas quando eu era bebê, mas que estavam ali esperando para serem encontradas. E quando encontrei aquela caixa escondida no chão, quando vi aquelas fotografias, quando li aquela carta, eu entendi algo fundamental. A gente nunca está sozinho. Mesmo quando parece que não temos ninguém, existe uma teia invisível que nos conecta aos nossos antepassados. A nossa terra, a nossa comunidade. E quando a gente reconhece isso, quando a gente abraça isso, coisas incríveis podem acontecer. Esta cooperativa não é só um negócio, é uma família estendida. É a prova de que quando nos unimos, quando lutamos juntos, podemos superar injustiças que pareciam impossíveis de vencer. Podemos transformar abandono em renovação, dor em esperança, separação em união. Então, eu quero agradecer a todos vocês por acreditarem nesta visão maluca de uma mulher velha que comprou uma fazenda que ninguém queria, por se juntarem a mim nesta luta. Por provarem que nunca é tarde demais para encontrar seu caminho de volta para casa. O salão explodiu em aplausos. Muitas pessoas estavam chorando, tocadas pelas palavras de Helena. Ela desceu do palco e foi abraçada por dezenas de pessoas, cada uma querendo expressar sua gratidão e afeição. No meio da multidão, Helena viu Pedro, seu irmão, olhando para ela com orgulho. Viu seu Benedito, que havia sido fundamental em toda a jornada. Viu Dona Amélia e João e tantos outros que se tornaram família escolhida. A festa durou até tarde. Havia comida, música, dança. Crianças corriam pelo salão enquanto os adultos conversavam e riam. Era um momento de pura alegria, algo que aquela comunidade não vivenciava há muito tempo. Quando Helena finalmente voltou para a fazenda, tarde da noite, ela não foi direto dormir. Fio até o quarto dos pais e ficou ali parada, olhando para as fotografias na parede. Conseguimos, disse ela para as imagens de Maria e Joaquim. Vocês perderam tanto, sofreram tanto, mas no final algo bom nasceu disso tudo. Eu espero que onde quer que estejam vocês possam ver isso, possam sentir orgulho, possam finalmente descansar em paz. Sabendo que sua filha caçula voltou para casa e honrou o sacrifício que fizeram. Ela tocou levemente a fotografia de Maria, a mãe que nunca conheceu, mas que a amou o suficiente para deixá-la ir. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me dar vida.
Obrigada por me dar uma chance e obrigada por me trazer de volta, mesmo que tenha levado 68 anos. Nos meses e anos seguintes, a cooperativa nascente Tavares continuou crescendo. Abriram um pequeno centro de visitantes na fazenda, onde contavam a história de Helena e da luta pela justiça. Turistas começaram a vir, interessados não só na água mineral, mas na história humana por trás dela. A fazenda se tornou um lugar de cura. De certa forma, pessoas que tinham suas próprias histórias de separação familiar, de adoção, de perdas, vinham visitar e encontravam conforto na jornada de Helena. Ela recebia cartas de pessoas do Brasil inteiro, contando suas próprias histórias e agradecendo por ter compartilhado a dela. Helena estabeleceu uma bolsa de estudos para jovens da região que quisessem estudar agricultura sustentável ou gestão cooperativa. Queria garantir que as próximas gerações tivessem as ferramentas para continuar o legado que ela havia começado. Alice, a irmã que estava internada, nunca recuperou a lucidez o suficiente para entender completamente o que havia acontecido, mas Helena ia visitá-la regularmente, levando fotografias e contando histórias. Os médicos diziam que nos momentos de maior clareza, Alice parecia reconhecer Helena e sorria. Um dia, 3 anos após ter comprado a fazenda, Helena estava trabalhando no jardim quando viu uma mulher jovem se aproximar. Ela devia ter uns 30 anos. Carregava uma criança pequena no colo. Dona Helena, perguntou a mulher timidamente. Sim. Minha querida. Posso ajudar? Meu nome é Carla. Sou neta de João, seu irmão mais velho. Meu pai era filho dele. Helena largou a enxada imediatamente e se aproximou. João, você é da família? Sou. Meu avô faleceu quando eu era adolescente, mas antes de ir, ele sempre falava de uma irmãzinha que a família teve que entregar para adoção. Uma irmãzinha chamada Helena. Quando eu soube da história da cooperativa, das buscas legais, eu vi seu nome e pensei, será que é ela? Helena começou a chorar. Mais família. Ainda tinha mais família que ela nem sabia que existia. Entre, por favor. Entre e me conte tudo sobre o João e sobre você e sobre este bebê lindo. Carla se tornou mais uma peça importante na vida de Helena. Ela morava em Belo Horizonte, mas começou a visitar regularmente a fazenda. Trouxe mais parentes, primos, tios, sobrinhos que Helena nunca soube que tinha. A árvore genealógica da família Tavares, que ela pensava estar quase extinta, revelou-se muito maior e mais complexa do que imaginava. Cada nova descoberta de um familiar era uma celebração. Helena conheceu dezenas de parentes ao longo dos anos, cada um trazendo um pedaço da história familiar que faltava. Ela aprendeu sobre tradições familiares, sobre talentos que pareciam passar de geração em geração, sobre características físicas que se repetiam e descobriu que a marca de nascença em forma de meia-lua, que ela pensava ser única, aparecia em vários membros da família. Era uma característica genética dos Tavares, algo que os conectava através das gerações. Helena também usou parte dos recursos para criar um pequeno arquivo da família. Reuniu todas as fotografias antigas, documentos, cartas e histórias orais em um único lugar. Contratou alguém para digitalizar tudo e criar uma base de dados que pudesse ser acessada por qualquer membro da família. Era um modo de garantir que a história não se perdesse novamente. Que as futuras gerações soubessem de onde vinham. Quando Helena completou 70 anos, a cooperativa organizou uma grande festa na fazenda. Vieram pessoas de todo o estado. Havia centenas de convidados. Membros da cooperativa, família, amigos, pessoas que haviam sido inspiradas pela história de Helena. Pedro deu um discurso emocionado sobre sua irmã, sobre a mulher incrível que transformou o abandono em comunidade, perda em ganho, dor em cura. Minha irmã Helena, disse ele, a voz quebrando. Passou 68 anos sem saber quem realmente era, mas quando descobriu, ela não guardou essa descoberta só para si. Ela compartilhou, ela lutou, ela construiu algo que beneficia centenas de pessoas. Isso é mais do que coragem,
É amor em sua forma mais pura. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e a fazenda estava silenciosa, Helena saiu para caminhar pela propriedade. A lua estava cheia, iluminando tudo com uma luz prateada. Ela foi até a nascente, o lugar onde tudo havia começado a mudar de verdade. A água ainda brotava limpa e fria entre as pedras. Helena se ajoelhou e tocou a água, sentindo o frio percorrer seus dedos. Esta nascente havia estado ali o tempo todo escondida, esperando ser descoberta, assim como sua história, assim como sua família, assim como seu propósito. Valeu a pena, disse ela em voz alta, para o universo, para seus pais falecidos, para si mesma. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a busca valeu a pena. E ali, naquele momento, Helena Tavares entendeu algo fundamental. Ela não tinha sido abandonada, tinha sido enviada em uma jornada. Uma jornada longa e dolorosa que levou a vida inteira, mas que finalmente a trouxe de volta para onde pertencia, de volta para casa. 5 anos após comprar a fazenda, Helena continuava ativa na cooperativa, mas havia começado a delegar mais responsabilidades para os membros mais jovens. Queria garantir que o projeto sobrevivesse a ela, que não dependesse de uma única pessoa. Ela passou a dedicar mais tempo a escrever. Começou a documentar sua história, não só para a família, mas para qualquer pessoa que precisasse ler sobre recomeços, sobre nunca desistir, sobre encontrar significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O livro intitulado Sob o Tapete, Uma Jornada de Volta para Casa, foi publicado por uma editora pequena, mas dedicada a histórias reais. Não foi um best-seller nacional, mas vendeu bem na região e tocou profundamente todos que o leram. Helena recebia mensagens emocionadas de leitores, pessoas que tinham sido adotadas e se sentiam representadas, pessoas que haviam perdido terras para grileiros e encontraram inspiração para lutar. Pessoas que simplesmente estavam passando por momentos difíceis e precisavam de esperança. Uma dessas mensagens veio de uma mulher de 60 anos que acabará de perder o marido e se sentia completamente perdida. Ela escreveu dizendo que a história de Helena a fez perceber que nunca é tarde para recomeçar, que sempre há um próximo capítulo esperando para ser escrito. Helena respondeu pessoalmente a cada mensagem. Sabia o que era sentir-se sozinho, perdido, sem esperança. Se sua história podia ajudar, nem que fosse uma pessoa, já valia todo o esforço. A cooperativa continuava inovando. Introduziram um programa de ecoturismo, onde visitantes podiam passar alguns dias na fazenda, aprendendo sobre agricultura sustentável, história local e práticas cooperativas. O programa foi um sucesso, trazendo receita adicional e espalhando ainda mais o modelo cooperativo. Helena adorava receber os visitantes. Gostava de caminhar pelos campos com eles, contando histórias, ensinando sobre as plantas locais, explicando como a cooperativa funcionava. Via nos olhos dos visitantes o mesmo encantamento que ela havia sentido quando descobriu sua história. Alguns visitantes voltavam múltiplas vezes, traziam amigos, família, diziam que havia algo especial naquela fazenda, uma energia de renovação e esperança que era palpável. Helena sorria quando ouvia isso. Sabia exatamente o que eles sentiam. Era a energia de uma história que foi concluída. De um círculo que se fechou, de um legado que foi honrado. Mas nem tudo eram flores. A cooperativa enfrentou desafios ao longo dos anos. Houve períodos de seca onde a produção caiu. Houve disputas internas sobre decisões de gestão. Houve membros que saíram descontentes com a divisão de lucros ou com a direção que as coisas tomavam. Helena aprendeu que construir algo duradouro era um trabalho constante. Não bastava ter começado bem. Era preciso nutrir, ajustar, às vezes fazer escolhas difíceis. Uma das maiores crises veio quando um grande distribuidor ofereceu comprar toda a cooperativa por uma quantia substancial. Alguns membros queriam aceitar ver aquilo como sua chance de finalmente ter segurança financeira. Outros, incluindo Helena, queriam manter a independência. As reuniões foram tensas, houve discussões acaloradas.
Famílias que eram amigas começaram a se distanciar por causa das diferenças de opinião. Fio seu Benedito, agora com mais de 90 anos, mas ainda lúcido, quem trouxe perspectiva. Lembrem-se do por começamos isso, disse ele em uma reunião. Não foi só pelo dinheiro, foi pela justiça e pela comunidade, por construir algo que beneficiasse todos nós, não alguns executivos em uma cidade grande. Se vendermos agora, ganhamos dinheiro, sim, mas perdemos a alma do que construímos. Suas palavras fizeram diferença. A cooperativa votou por continuar independente, mas com concessões. Aumentaram os pagamentos para os membros mais antigos e necessitados. Ajustaram a estrutura de governança para ser mais democrática. Criaram um fundo de emergência para períodos difíceis. A crise passou e a cooperativa saiu mais forte, mas havia deixado feridas que levariam tempo para curar. Helena aprendeu que idealismo precisava ser balanceado com pragmatismo, que as pessoas eram complexas e tinham necessidades diferentes, que liderança era tanto sobre ouvir quanto sobre guiar. Quando Helena tinha 74 anos, seu Benedito faleceu. Foi pacífico em sua casa, cercado por família, mas a perda foi devastadora para Helena. Seu Benedito havia sido sua âncora desde o primeiro dia, o homem que conheceu seus pais biológicos, que a ajudou em cada passo da jornada. O funeral foi imenso. Seu Benedito era amado por todos. Helena deu o elogio, falando sobre a amizade dele com Joaquim, sobre como ele manteve as memórias vivas, sobre como foi fundamental para que ela pudesse reconectar com suas raízes. Ele prometeu a meu pai que cuidaria de mim, disse Helena através das lágrimas. E cumpriu essa promessa décadas depois, quando eu voltei para casa sem nem saber que estava voltando. Seu Benedito foi mais do que um amigo. Foi uma ponte entre o passado e o presente. Foi a memória viva da minha família. E agora ele está com eles, finalmente reunido com seu melhor amigo, Joaquim. Após a partida de seu Benedito, Helena sentiu o peso dos anos. Seu corpo doía mais, cansava mais fácil. Mas sua mente permanecia afiada e sua determinação inabalável. Ela começou a pensar mais sobre seu próprio legado, o que aconteceria com a fazenda, com a cooperativa, com toda a história que havia construído quando ela não estivesse mais ali. Conversou com Pedro sobre isso. Seu irmão, agora com 70 anos, também estava sentindo o peso da idade. Precisamos garantir que isso continue, disse ela. Que não dependa de nós, que seja maior do que qualquer pessoa individual. Juntos trabalharam com advogados para estabelecer uma estrutura legal que garantia a continuidade da cooperativa. A fazenda seria mantida em um traste comunitário, gerenciada pela cooperativa, mas pertencente a toda a comunidade. Nenhuma pessoa individual poderia vendê-la ou tomar decisões unilaterais. Estabeleceram também uma fundação educacional financiada por uma porcentagem dos lucros da cooperativa. A fundação ofereceria bolsas de estudo, programas de capacitação e preservação da história local. Era um trabalho complexo e demorado, mas necessário. Helena queria ter certeza de que quando fosse sua hora de partir, tudo o que ela havia construído não desmoronaria. Fim da história. Chegamos ao final desta jornada emocionante de Helena Tavares e agora queremos saber sua opinião. O que você achou desta história de reencontro e superação? Você também teve alguma experiência de redescobrir suas raízes? Compartilhe suas reflexões nos comentários e não esqueça de deixar seu like. Mais importante ainda, inscreva-se no canal para não perder outras histórias inspiradoras que vamos trazer.